Olá, meus amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo desse nosso canal que a gente criou, né, Oi, Jane, boa noite, para interagir com vocês e para aprender cada vez mais. Já coloquei aqui para adicionar o nosso convidado. Oi, Sinara, Sueli. Vou só aguardar aqui o aceite do nosso querido Simão Pedro de Lima, que estará conosco essa noite. Vamos enviar o convite aqui novamente. A Jane, nosso best friend forever. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade e seus desafios e suas bênçãos. Já estou aqui clicando para enviar a solicitação para ele. Carmen. Oi, Simão. Agora tem que me encaixar aqui, que eu não sou prática. Boa noite, meu amigo. Não tô te ouvindo. Agora sim. Deixa eu tentar aqui a conexão de novo. Espera um pouquinho. Hoje eu já até dei um Tá me passe ouvindo aqui agora? Tá ótimo agora. Legal. Falei, eu vou dar um passe no meu celular, porque ultimamente tem caído todas as minhas lives. Tranquilo. É só ajustar o foco aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tereza. Obrigado. Mais uma vez para a gente bater um papo. O pessoal do Trilha te manda também um super abraço. Opa! E a gente faz escala, né, de live, de quem vai ser o moderador. Então, assim, acabou caindo comigo de novo, mas a Jane, o Nilson, a Ju, o Ares, a Karen te mandam um grande abraço. Obrigado, para elas também. Para eles todos aí, para vocês todos. Estão aqui conosco, né? Gente, para quem não conhece, Simão Pedro, de profissão advogado, professor, mas assim, o que mais interessa para a gente hoje é dizer que ele é um grande irmão de ideal espírita, estudioso, que vem trazer sempre para a gente grandes ensinamentos para que a gente possa junto esclarecer aqueles pontos nevrálgicos, né, que ficam da doutrina quando a gente começa a se aprofundar. Então, sintam-se à vontade para colocar assim os comentários. E seja muito bem-vindo, Simão. Eu tava... Obrigado. Hoje, se congelar a imagem é por conta do frio, porque aqui a gente nem é acostumada com isso. Aqui é 34, 32 graus e tá 2, tá 3. Eu não sei... Então tá do jeito que eu gosto. Não, eu não sei nem usar esses negócios assim. Eu vou ter que pedir um auxílio para sua filha, que é da moda. A gente nem tem apetrechos de frio aqui, mas se eu congelar foi esse efeito meteorológico do dia. Simão, eu estava vendo algumas coisas sobre esse tema e achei no livro Vidas Vazias, de Divaldo, por Joana de Ângeles, tem um capítulo chamado Mediunidade com Lágrimas. E eu achei interessante, porque assim, mediunidade com lágrimas, e o tema do nosso bate-papo é as bênçãos e as dificuldades, os desafios de ser médium, né? Dessa mediunidade. E ela coloca no meio do capítulo que a mediunidade, se bem utilizada, ela torna-se como a escada de Jacó para a nossa ascensão evolutiva, ou pode abrir portas, dependendo do uso que nós fazemos, a processos obsessivos bem danosos para a gente. Então, ela colocou isso, ficou na minha cabeça, esse título, né, Mediunidade com Lágrimas. Então, assim, eu queria colocar esse
essa introdução nesse nosso bate-papo, para a gente começar a desenvolver e ver de fato o que é mediunidade, o que é essa questão de quando que ela é bênção, quando ela é desafio, desde quando que ela existe, né? Se é só depois de Kardec escrever Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, ou se ela é de lá de trás, com outros nomes. E aí eu deixo a bola contigo, meu amigo. Mas se não, nós vamos bater um papo. Muito bom. Essa proposta, né, do livro, né, Vidas Vazias, Mediunidade com Lágrimas. Há um outro livro do Eliseu Rigonati que se chama Mediunidade sem Lágrimas. Em que ele faz uma análise da ideia da mediunidade pelo prisma do aproveitamento da faculdade para o bem, né? E saber lidar com a faculdade. É um livro interessante, um livro fininho, né? Eliseu Rigonati, Mediunidade Sem Lágrimas, salvo engano, posso estar enganado, é da editora Pensamento, salvo engano. Mas é um livro interessante, ele traz ali alguns exemplos do Atos dos Apóstolos e vai mostrando esse aspecto. Mas na fala, né, contida no livro Vidas Vazias, a fala está bem aplicada. Por que bem aplicada? Porque o aspecto da mediunidade, ele nunca é punitivo. A mediunidade, ela é sempre uma oportunidade de um exercício para se tornar útil às pessoas como um ponto, um elo entre os dois planos. Por isso, essa ideia, né, que ela pode ser trabalhada e ser uma bênção. Mal trabalhada, ela pode ser uma dificuldade. Como toda prova que nós temos na vida. Bem exercida é uma bênção. Mal exercida é uma dificuldade criada. Então a mediunidade por si só, conforme nos fala Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a mediunidade em si mesma, ela é desprovida de moral. A mediunidade é amoral, ou seja, desprovida de moral. Mas o seu exercício está ligado ao moral do médium. É o que ele estuda no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, influência moral dos médiuns. E no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, ele vai trabalhar a ideia da obsessão. E no capítulo, logo no primeiro parágrafo do capítulo 22, ele vai dizer que um dos escolhos do exercício prático do espiritismo, entendendo o exercício prático do espiritismo a manifestação mediúnica, ele diz que um dos escolhos, detritos do exercício é a obsessão. Por quê? No sentido estrito da palavra, no sentido ostensivo da palavra, há que se ter uma possibilidade de percepção da influência espiritual. E isso se dá mais ostensivamente naquele que tem a faculdade mediúnica, porque ele está mais propício a uma influência ostensiva, diferente daquele não médium cuja influência ostensiva se diminui, mas existe a influência. Por isso que no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer de duas formas, ou vai apresentar dois níveis para a ideia de médium. Uma forma que eu chamaria lato sensu e uma forma stricto sensu. Quando ele diz lá, todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é, por conseguinte, médium. Diz ele, pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. Então ele trabalha essa ideia porque a mediunidade é do espírito no sentido potência natural. Por isso não é uma invenção espírita. Não foi criada pelo espiritismo. A influência espiritual, o contato com o mundo espiritual, ele existe desde que existe muito, né? o espírito, desde que existe os dois mundos. Porque a gente pode até dizer que os 10 mandamentos recebidos é um exemplo de mediunidade, né? É uma pneumatografia, né? Escrita direta.
não é psicografia, porque Moisés não pegou a talhadeira e ficou batendo na pedra. Diz o texto, né, que foi escrito pelo dedo de Deus, né, o texto lá do Êxodo, né, o dedo de Deus. Então foi uma pneumatografia, né, uma escrita direta, né? E sempre existe o totemismo, as influências, as relações com os espíritos da natureza, lá dos antepassados, lá das histórias e pré-histórias. Então, desde que há os dois mundos, há a inter-relação entre eles. Basta que observemos as questões de 84, 85 até 86 do Livro dos Espíritos, quando fala da inter-relação entre os dois mundos. E essa inter-relação se dá pela influência espiritual, um emitindo, o outro recebendo. Então, há sim a mediunidade, o fenômeno mediúnico existe desde que os dois mundos existem. Né? Então, perde-se na esteira do tempo. Então, não é uma invenção espírita. Então, essa é a ideia que Kardec traz, lato sensu, né, nesse capítulo 14, dizendo todo aquele que sente em grau qualquer a influência do espírito é, por conseguinte, médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. Só que depois ele usa uma conjunção adversativa e vai deixar mais especificada a ideia para a qual se deveria usar a palavra médium. Então ele escreve, todavia, tal denominação, ou seja, médium, não se aplica senão àqueles cuja faculdade está apresentada patente de demonstrações, o que depende de um organismo predisposto, escreve ele. Então ele passa a chamar médium aquele cuja faculdade é ostensiva. Sim. Então, genericamente, lato sensu, médium somos todos. Estrito sensu, ou seja, para um fim didático específico, Kardec então propõe, nesse capítulo 14, ele propõe que se aplique àqueles cuja faculdade, a percepção, se dá de maneira ostensiva, e ele escreve o que pode ser demonstrado por efeitos patentes. E aí ele acrescenta que isso depende de um organismo predisposto. E ele reforça isso lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando diz, então, que a faculdade se radica no organismo, mas não quer dizer que ela é do organismo, é porque a estrutura orgânica precisa estar preparada para que eu, o espírito, possa interiorizar as influências, os pensamentos do espírito e possa exteriorizar também. Então, isso depende de uma programação orgânica, o que nos leva a uma programação reencarnatória. Lá da questão 258 do Livro dos Espíritos, faz parte da escolha das provas, é em regra. Daí, então, nós percebemos que o exercício da faculdade é que vai determinar o seu caráter, bom ou não, o seu lado redentor ou não, o agravamento das provas ou a mitigação das provas. Não é a faculdade mediúnica em si mesma, é o exercício que dela se faz. Que Kardec muito bem trabalha no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Bom, um outro ponto que é interessante para a gente perceber essa fala da mediunidade benfazeja ou não, nós podemos observar na questão 382 do livro Consolador. Porque ali Emmanuel vai nos trazer duas definições, ou uma definição em duas partes, muito bem caracterizada. Porque nessa questão 382, pergunta-se a Emmanuel qual a verdadeira definição da palavra mediunidade. Qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E ele responde 2 parágrafos e ele diz logo no início, a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo, divino mestre, melhor dizendo, que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Então, o que Emmanuel define ali? Primeiro, o aspecto de luminosidade, ou seja, é aquela luz, aquela forma de esclarecimento que seria derramada sobre toda a carne. Dentro da ideia que Kardec nos traz, lato sensu. Toda a carne, todo aquele que sente em grau qualquer. Mas essa definição de Emmanuel
ela nos remete ao capítulo 2 do livro do profeta Joel, que no capítulo 3 do Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, Pedro também traz a profecia de Joel. E dizendo, Joel, né, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e vossos filhos e filhas profetizarão. Então a profecia de Joel, trazida por também Pedro, no seu discurso lá do capítulo 3 do Atos, Emmanuel alude a ela, quando ele diz que é aquela luz que seria derramada. E se olharmos a observação, a fala do profeta Joel, repetida por Pedro, ele diz, derramarei o meu espírito, mostrando então que essa luz a qual refere-se Emmanuel é esse espírito derramado, ou seja, algo que vem do alto. E Emmanuel, pela sua definição, dizendo prometida pelo Divino Mestre, ele vai dizer que quem inspira Joel a assim dizer, o profeta Joel, foi o próprio Cristo. Como o que? O Cristo assim dizendo, que derramaria esse espírito sobre toda a carne. E é interessante observar isso, porque o apóstolo Paulo também vai trazer essa ideia no capítulo 12 da sua carta primeira aos Coríntios, quando ele vai dizer que vários são os dons, mas um só é o Senhor, ou seja, a fonte é uma só. Mas ele acrescenta um aspecto que Kardec, ao escrever o capítulo 20, sem citar o apóstolo, por óbvio, ele aglutina, ele associa. Quando o apóstolo Paulo escreve, então, nesse capítulo 12 da sua carta primeira aos Coríntios, que os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Ou seja, para dar utilidade a esse dom que é da natureza espiritual, que radica-se para exercício no organismo, conforme Kardec faz. Então, Emmanuel vai dizer que isso é luz. Mas, no parágrafo seguinte, ele, então, vai dizer justamente esse aspecto lá do livro Vidas Vazias. Ele vai dizer, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor ou maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja como Emmanuel coloca, então, esses dois aspectos. Tem suas lutas e seus percalços? Tem. Faz parte de um organismo, ou melhor dizendo, de uma organização de provas programadas para um espírito, para uma pessoa, e um aspecto de exercê-la ou não depois aqui, e com uma ostensividade, uma possibilidade de comunicação com os espíritos muito grande. Então isso gera uma associação, quase que uma simbiose, em que os pensamentos muitas vezes se confundem, em que sensações do espírito são sentidas pelo médium. Como alguém colocou aqui a questão do animismo, né? Principalmente os aspectos próprios, os próprios aspectos, né, que são os aspectos da alma, a grande confusão, é meu, não é meu, e essas questões advindas, não da mediunidade, mas da prova. Por que eu digo isso? Por causa dessa questão que Emmanuel coloca, que é a maior oportunidade de redenção. Então, se ela é a maior oportunidade de redenção, a mediunidade nunca causa problemas, ela evita problemas. O seu mau exercício não causa, permite que eles venham, porque os problemas já estavam no campo de provas e a mediunidade bem exercida mitigaria esses problemas. Uma vez não a exercendo, os problemas que existiriam e passam a existir, porque a mediunidade seria uma forma de redenção. E aí nós vamos buscar em Emmanuel, só para fechar o raciocínio e a gente voltar a bater o papo, nós vamos buscar em Emmanuel uma outra observação, que está no livro Emmanuel. No livro Emmanuel, no capítulo 11, que ele põe lá no título do capítulo, quem são os médiuns na sua generalidade? É o título do capítulo. Capítulo 11 do livro Emmanuel. E ele diz lá, os médiuns na sua generalidade
não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de graves erros e clamorosos deslizes. Quando a gente percebe essa definição de Emmanuel, nós percebemos o porquê que ela é redentora. Porque ela pode vir, seu bom exercício, e resolver essas questões, auxiliar, dando à mediunidade a utilidade. Ser útil, servir, e não ser servido. E isso atenua, mitiga esse aspecto. Lógico, não são todos os médiuns. Por isso que Emmanuel usa o termo, os médiuns na sua generalidade. Porque há médiuns missionários. Por isso que ele não colocou na sua totalidade. Ele como diz Kardec, né? Jesus, o médium de Deus. De Deus. Então aí nós temos N médiuns, né? Missionários. Mas todos, mesmo missionários, trazem esses elementos que podem ser bem exercidos ou não. Tudo dependerá agora da conduta, da estrutura do médium. E aí entra o pensamento espírita, não como criador da mediunidade, mas como um estudo profundo para compreendê-la e orientar a melhor maneira de lidar, de vivenciar, de exercitar a mediunidade. Por isso que nós dizemos que o livro dos médiuns, ele é o portal que separa o senso comum do senso crítico. O livro dos médiuns é o que permite eu sair do acho para o eu entendo. Então ele é o elemento principal. Ele nos tira o senso comum do acho que é assim, acho que é assim, acho que é assado. Ele vem ali e nos leva para o senso crítico. E esses dias eu ouvi alguém dizendo que é das 5 obras básicas é o menos estudado. Engraçado. Porque as pessoas alegam, muitas vezes, dificuldade de entendimento. Mas ele não é difícil de ser entendido. É uma questão de lê-lo numa linguagem do tempo, na linguagem do século XIX. E perceber que há muitos elementos ali que precisam de um certo fundamento no Livro dos Espíritos, porque ele vai distribuindo alguns assuntos que estão lá, e olha que no Livro dos Espíritos é da questão 76 à questão 613. Então, o Livro dos Médiuns, ele aborda os assuntos que estão nesse conjunto de questões, que é o livro 2º do Livro dos Espíritos. Então, ele demanda um estudo. Kardec apresenta ali, e muito didaticamente, o primeiro capítulo, com a pergunta, né, a espíritos. E ele vai desenvolver primeiro esse raciocínio. Aí nós precisamos ir lá na questão 76, 77, até lá 86, para entender essa figura do espírito, da relação entre os mundos, e aí auxilia a entender essa introdução, esse primeiro tópico, esse primeiro capítulo do Há Espíritos. Então, muitas vezes as pessoas alegam essa dificuldade, mas é porque precisam fazer algumas correlações. Está aí os estudos em grupo auxiliar bastante nesse processo. E depois ele vem estudando os sistemas, os métodos, para explicar os sistemas de negação, os sistemas de aceitação, a incredulidade sistemática, né? Até para explicar para o espírita, o estudioso do Livro dos Médiuns, que há situações que não se debate, que não se discute, porque há uma infertilidade nessa discussão, né? Então está lá esse capítulo 3, por exemplo, que vai falar dos sistemas, e ali, num dos sistemas, ele vai mostrar a incredulidade. E uma pergunta muito interessante ele faz a São Luís, nesse capítulo 3, quando ele pergunta, é lícito tentar convencer o incrédulo obstinado? Por que ele faz essa pergunta? Porque a fase na qual ele está em curso é a fase da tentativa de provar que existe espíritos, que existe o mundo espiritual. Então ele pergunta se é lícito tentar convencer o incrédulo obstinado. Ele diz, o Espírito São Luís responde, depende da natureza da incredulidade.
Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Deixai-o por conta da providência, que encontrará meios de trazê-lo à vossa causa. Aí entra aquela ideia lá do ser chamado por imperativos das provas, que as pessoas gostam de chamar de dor. E ele diz assim, ide primeiro às almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais. Então, perceba que a primeira parte é para esse fim, ele está tentando fundamentar os raciocínios. Depois, sim, a partir ali do capítulo 14, ele começa a falar da mediunidade em si, dos tipos de mediunidade. Por isso, Kardec deu um subtítulo ao Livro dos Médiuns. Ele chamou de Guia dos Médiuns ou Evocadores. Então, se olharmos o frontispício, né, da capa, nós teremos ali claramente Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Educadores. Então é preciso que se estude esse livro. Ele é a fonte, né? Aqui em Minas nós dizemos que quem chega na fonte primeiro bebe água limpa. Bebe água limpa. Então a gente precisa perceber que a água limpa da mediunidade, do estudo, está no Livro dos Médiuns. Temos ótimos livros que eu chamaria subsidiários, livros subsidiários, porque eles dariam subsídios para melhor entender, são explicações, desdobramentos. Temos os livros romanceados para esse fim, temos os livros, digamos, cursivos para esse fim. Então temos vasta literatura. Mas é preciso observar essa literatura se guarda relação com aquilo que o Livro dos Médiuns traz, ou se são modismos, invenções. Então é importante esse aspecto, porque isso, Tereza, vai ser fundamental para esse... Seria o divisor de águas para a mediunidade com lágrimas ou a mediunidade sem lágrimas. Né? Seria o divisor de águas. Né? Nada como o conhecimento. Né? Vi algumas colocações aqui das pessoas dizendo que no começo, sem o conhecimento, né, eu não sei identificar se isso é meu, se isso não é. Lembro do Raul Teixeira dizendo que foi Divaldo que falou para ele: deixa o espírito manifestar. Então, aquele nível é meu, não é? E nada como o conhecimento para jogar luz sobre esses eventos que estão acontecendo com você. E tirar aquela relação, isso é coisa mística, isso aí... E usar como maneira de redenção mesmo, né? E lembrar também, né, Simão, que quando ela não é bem executada, se a sua mediunidade não é levada para o bem, para o auxílio, né, ela pode ser retirada, não é isso? Que nos diz Kardec, né? Em tese, sim. Eu vou chegar nisso aí. Vamos pegar o começo da sua fala agora. 3 aspectos, entre vários, mas 3 aspectos eu chamaria atenção para esse exercício da mediunidade. 3 caracteres, eu diria. O caráter intelectual, o caráter moral e o caráter técnico. O que são isso? Ou são esses caracteres? O caráter intelectual não é no sentido de intelectualismo, é o estudo. É o estudar sobre o espiritismo e estudar sobre a mediunidade. Mediunidade é um dos princípios basilares da doutrina espírita, mas não é o único princípio. Então é preciso que nós estudemos a doutrina espírita e no bojo do estudo da doutrina espírita, estudar a mediunidade, principalmente aqueles que são médiuns. Mas não se estuda a mediunidade apartada do conjunto doutrinário, do corpo doutrinário. Então, da mesma forma que um dos princípios é Deus, Espírito, mediunidade, reencarnação, é um estudo conjunto. Depois ali destaca-se o estudo da mediunidade. Porque se eu não sei, como eu exercerei? Então é preciso esse estudo. Não é, volto a dizer, um estudo acadêmico. Não é para formação
de médium, é para esclarecimento do médium. Para eu entender o que está acontecendo comigo. Exatamente, porque como o médium que eu posso já está tirar formado. proveito disso. Estudo de desenvolvimento da mediunidade. Não, ela já está desenvolvendo. Até porque, naturalmente. conforme você colocou no começo, né, isso já foi uma escolha, isso já foi impresso no meu perispírito antes de eu reencarnar, né? Impresso Exatamente. dessa forma. Então, desenvolver, né? Ela vai. Então, é uma educação, é um processo educativo. Não é um processo de desenvolvimento. O desenvolvimento é parte de um processo educativo, que pressupõe o conhecimento. Dona Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela diz assim: estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. Veja, seja qual for a justificativa. Não consigo, não dou, mineiramente falando, não dou conta. É custoso, mineiramente falando. Eu não quero. Qualquer motivo. É importante isso. Mas tem muita gente que não quer, Simão, pelo menos assim do meu Mas nós vamos chegar nesse aspecto do não quer. Como eu não quererei aquilo que eu preciso exercitar? Então, por que não estudar? Ah, mas se eu estudar, eu vou começar a desenvolver. Não. Desenvolver vai de qualquer jeito. Porque faz parte da escolha. Principalmente, isso precisa ser entendido. E aí, vejam, o aspecto, e mais as orientações nós temos, o André Luiz, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a Lâmia citou aqui. Maravilhoso. O assistente Aulus vai dizer para André Luiz que numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem acontecer no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, não é, eu falo, eu já estou no fim da vida, eu não vou estudar. Primeiro que a vida não tem fim. E segundo que a gente precisa estudar, não interessa quantos anos tem, eu já estou idoso, não preciso estudar. No derradeiro quilômetro do caminho eu posso tropeçar. Então é preciso esse aspecto. E o aspecto moral, já dissemos, é esse processo de constante análise de si mesmo, avaliando as suas sombras, desenvolvendo as suas luzes, vamos dizer assim. Não é um processo de autopunição, é um processo de reflexão, o que eu posso melhorar, quando eu posso melhorar, que maneira eu posso fazer, e assim segue. O aspecto técnico, que é esse que você tocou falando de Raul e de Valdo. O que é o aspecto técnico? Eu vou usar uma palavra assim, só para fins didáticos. É o adestramento da mediunidade. Não, é a educação. Não, é adestramento. Porque a educação é o conjunto. O que eu chamo de adestramento? É o treinamento. Então a pessoa está ali numa reunião mediúnica com a característica justamente para treinamento. E ela, naquele momento, ela não vai cercear nada. Naquele momento, não interessa se é animismo, se é mistificação, se é faculdade mediúnica. Aquela reunião, ela é justamente para isso, para ir adestrando, para o médium ir percebendo as sensações que ele tem num tipo de comunicação, no tipo de outra, como é que lhe chega o pensamento, que velocidade que chega, que bloco de ideia chega, que raciocínio, que forma de raciocínio ele tem. E para isso é que existe ali aquelas pessoas que estão acompanhando a reunião mediúnica para orientar. E terminada aquela reunião, as comunicações vão ser analisadas, vai se conversar a respeito. Olha, médium, o que você sentiu naquele momento? Olha, eu me senti assim, senti um envolvimento, parece que a ideia não era minha. E a pessoa que está ali coordenando vai dizer, olha, mas eu senti que teve uma parte ali que foi mais ou menos assim, parece que você se exaltou. Teve uma hora que o pensamento sumiu, mas depois voltou. É esse o trabalho das reuniões iniciais. E aí o médium vai aprendendo a diferenciar uma coisa. E o animismo sempre vai estar presente. Porque a ideia do equilíbrio e do desenvolvimento é para diminuir a influência anímica. O médium vai se educando, não é para aumentar a mediunidade, é para diminuir a influência anímica. Ai, que legal, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Porque, veja, Tereza, toda comunicação ela tem um componente, porque não é... Porque passa pela filtro, mente do médium. Então tem um componente. E ali a educação mediúnica vai diminuindo essa influência anímica.
Não quer dizer que não haverá um ponto aqui, outro ali. Até a linguagem é do médium. A linguagem, o espírito, ele inspira o pensamento. E aquilo que seja numa forma, por assim dizer, comum as pessoas dizerem, inconsciente, ou não, é sempre o arquétipo que está na mente do médium. Então, se o médium não tem palavras elaboradas, a ideia que se chega não será transformada em palavras da maneira correta. Por isso, o estudo para formar conhecimento, para que possa ter uma excelente ferramenta para ser trabalhada. Chico, por exemplo, quando escreveu, juntamente com o Valdo Vieira, o Evolução em Dois Mundos, ele teve que estudar um pouco sobre biologia, para que ele tivesse as palavras, para que uma vez instadas a serem faladas, elas pudessem ser faladas. Então, o espírito ele não vai colocar palavras numa faculdade mediúnica ostensiva, principalmente nesse aspecto, por assim chamar, entre aspas, aos que entendem que a palavra não seria bem aplicada, inconscientes. Então é preciso que se perceba que sempre haverá, porque se não houver a participação do campo da mente do médium, não será psico, será pneuma. Ou seja, pneuma quer dizer espírito, vento, espírito. Então, pneumatofonia, voz direta. Pneumatografia, escrita direta. Agora, psicofonia, pela questão do médium. Por isso que Kardec separa os dois grupos, lá no Livro dos Médiuns, chamando o primeiro, pneuma, de efeitos físicos. E o segundo, psico, de efeitos intelectuais, efeitos inteligentes, intelectuais. Então é preciso que esses três caracteres sejam trabalhados em conjunto para esse desenvolvimento. Aí vem a última parte que você coloca, a retirada da mediunidade. Pode sim. Mas, em regra, não há retirada da mediunidade. Há retirada dos espíritos e a substituição. Porque muitas vezes é o campo de prova. E aí vai mudar o quê? Quem me influencia. Sim. E quem me influencia? Quem eu chamar. Com o qual eu me sintonizar. Que é a questão 467 do Livro dos Espíritos. Pode se libertar da influência dos maus espíritos, né, daqueles que nos querem o mal? Eles dizem sim, mas frequentemente vós o chamais pela vontade ou o atraís pelo pensamento. Então nós somos os que determinamos as vinculações espirituais. Se o meu lado moral está prejudicado ou está, digamos, prejudicando, se eu não observo esse caráter moral, eu terei o caráter individual, conhecendo tudo, o caráter técnico, fazendo tudo, mas o caráter moral é que cria as atrações. Então acaba que se substitui aqueles espíritos por outros do mesmo nível de vontades e moral. Então, muitas vezes, não se suspende a mediunidade, se substitui. Né? Mas pode haver, sim, casos, em que há uma suspensão. Muitas vezes temporária, algumas vezes pode ser permanente, algumas vezes para evitação de problemas, outras vezes por um acordo temporário. Eu vou dar exemplo prático aqui. No grupo mediúnico que nós participávamos, que eu participava desse grupo, eu não gosto de usar muito a palavra dirigente, eu participava desse grupo, nós tivemos dois casos. Duas jovens, coincidentemente as duas faziam fisioterapia, o curso de fisioterapia. Você está falando as duas jovens As duas jovens encarnadas. Do grupo mediúnico, médiuns ostensivas, com boas manifestações, jovens, e entraram para o último ano da fisioterapia, o 5º ano, e faziam os estágios. E o estágio tinha o estágio noturno, tinha o período noturno do estágio, então elas não conseguiam seguir a reunião mediúnica. E aí disseram, olha, eu sinto a necessidade,
Ele falou, olha, vamos confiar nos espíritos, faça uma prece, combine com eles, até terminar o seu estágio. Até terminar. Distanciaram-se do grupo, mantiveram as frequências na casa quando podia, participando, mas o grupo mediúnico não, porque o grupo mediúnico ele exige um comprometimento, inclusive de regularidade, né? Sim. E aí ficaram esse um ano todo, né, no estágio, e terminado o estágio, feita a colação de grau, começaram a ter as percepções novamente. Olha, que a gente fez um E acordo voltaram ao mesmo, grupo. olha que legal. Então veja, uma suspensão, numa boa vontade. Então tem alguns, esses são 2 exemplos, tem vários outros exemplos práticos, né? E voltaram ao trabalho. Então muitas vezes há uma prova para o médium e aí é mais difícil de ter esses, aspas, acordos. Outras vezes são compromissos assumidos. Veja, comprometimento vai para o campo da prova. Compromisso no campo da opção, da escolha. Então, muitos fizeram isso como um compromisso, e esses casos, pode haver algumas atenuações, mas quando é um elemento de comprometimento, veja, de comprometimento, há um influxo maior de obrigações. E esses é que muitas vezes têm dificuldades, porque há uma revolução, vamos dizer assim, quase que incontrolável. Controlável, mas naqueles momentos de ebulição, quase incontrolável. É onde gera aquele lado do com lágrimas, né? Que Dona Joana no livro, falou. Dona Joana de Anjos traz lá no livro Vidas Vazias. Né? Você falou comprometimento, compromisso, agora nessa sua último pedaço, eu lembrei de uma pergunta que passou aqui. E como é que fica isso? Eu tenho esse compromisso de resgate, ou assumir isso como uma missão que seja? Como é que fica isso agora na pandemia? Achei interessante a pergunta. Algumas casas já estão voltando, né? Já sim, aos lógico, poucos, né? Dentro das possibilidades. Das possibilidades. Né? Eu vou usar um conceito do direito, tá? Nós temos 2 circunstâncias que são casos fortuitos e força maior. Então, verdade. Nós chamamos de excludentes, né? Excludentes dos compromissos, muitas vezes, como se usou para vários contratos aqui jurídicos, né, durante a pandemia, quantos se valeram do força maior para não seguir com as avanças, né, com os combinados do contrato. Então, também, só para fins didáticos, pelo amor de Deus, estou usando só para fins didáticos, há uma ideia de uma força maior, né? Qual força maior? Um estado pandêmico, cujo os riscos materiais eram grandes, mas nós temos que confiar na providência, elas protegem-nos de tudo. Sim, protegem-nos. Mas André Luiz, lá no livro Conduta Espírita, quando fala da fé, ele diz que a fé não dispensa a previdência. Veja que interessante a fala de André Luiz. A fé não dispensa a previdência. Então é preciso que nós observemos que há riscos, havia e há, né, em muitos casos, riscos de contaminação, né, que há os riscos naturais de uma vida material, sim, que nós não dispomos ou não dispunhamos de espaços adequados e que estaríamos ali num processo aglutinado. Então, quando há, isso é analogia, uma força maior, em um respeito a diversos. Por quê? Mas nós somos protegidos. Sim, somos. Mas nós podemos forçar ir além do necessário. Da mesma forma, nós somos protegidos, mas quantos tiram sua vida? E vai dizer, mas os espíritos deixaram. Veja, são os excessos. Então, nós temos que ter a prudência. A fé não dispensa a previdência, muito bem colocado por André Luiz. Agora, havendo as possibilidades... E outra coisa, aí vamos trazer a ideia do Cristo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós temos, e tínhamos e temos, depende de locais, óbvio, as regulamentações, sim, as forças legais, decretos que estabeleceram critérios, e nós não somos rebeldes sem causa. Então, há critérios, dai a César o que é de César. Então, naquele município que foi
suspensa a atividade de qualquer gênero, por que vai se forçar? Está indo contra um impedimento? Ah, mas isso não é lei. Isso é outra discussão. Vai lá para discutir isso na justiça. Mas nós temos que, enquanto não se discutir, enquanto não se tiver uma sentença, nós vamos cumprindo. Então é preciso dar a César o que é de César.